Shalom, feliz vida com Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa meditação da Palavra do Senhor. Estamos falando sobre a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus. E compreender a vontade de Deus, ela envolve transformação. Transformação fala de mudança, fala de nós termos uma ação, é ter uma disposição, é dar essa permissão para que a nossa mente seja transformada. E hoje vamos falar da continuidade para nós cada vez mais saber como ter esse entendimento e o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela fala daquilo que está no coração de Deus, e Deus quer trazer o que é melhor para nós. E como que nós podemos entender? Aprendendo a discernir, ouvindo a voz de Deus. Deus fala? Fala. E como que Ele fala? A palavra de Deus lá no Salmos 29, versículo 4, você pode depois ler todo ele, mas no versículo 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Deus é poderoso e Ele fala conosco e vai falar com você, vai falar conosco. Amém? Obrigado, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco. Abrimos nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos, todo o nosso ser a Ti, para que a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, possamos entender. Em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus. E como que Deus fala? Como que Deus se manifesta? Deus, Ele fala de inúmeras maneiras diferentes. Independente do momento, da situação, do local, Deus fala. E por que Deus quer tanto falar conosco? Porque, assim, desde o princípio, Adão e Eva, Deus, na viração do dia, Ele vinha falar todos os dias, falar com Adão e Eva. Porque Deus, Ele tem prazer dessa conexão, de falar com você, de interagir conosco. Amém? Que maravilha! Então, não limite a forma como Deus pode falar com você. Amém? Então, quando nós chamamos em oração, quando nós oramos, quando nós falamos, quando nós expressamos o que está dentro de nós, Deus conhece o nosso coração. E Ele vai responder sim, da forma como é melhor para cada um de nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar atento, sensível à voz do Espírito Santo. Então tem várias maneiras que Ele pode falar, são várias formas que Ele vai falar com você, que Ele fala conosco. Nós temos que aprender a discernir, a ouvir a voz de Deus. É saber, mesmo que pode ter muitas vozes que esteja falando ou esteja procurando abafar a voz de Deus no teu coração, mas hoje o Espírito Santo vai estar trazendo clareza, trazendo luz, para que você possa ouvir e saber que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Como que eu sei que Deus está falando comigo? Olha só, nós vamos falar alguns textos na palavra para que você possa entender. São várias formas que Deus pode falar. Vamos falar hoje sobre a forma que Deus fala conosco. Não estamos limitando quantas formas, quantas maneiras, mas Deus, Ele tem diversas formas de se comunicar conosco. E hoje vamos falar sobre a palavra de Deus, a sua palavra. Amém? E em Daniel, um exemplo que vamos dar, Daniel, capítulo 9, versículo 1 e 2,
Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do rei babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Amém? Uma passagem aqui de uma forma como Deus está falando com Daniel. E Daniel não somente ele ouviu, mas ele obedeceu o que Deus estava falando com ele. Ele tinha um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E aqui Daniel, ele deixa claro que Deus, ele sempre vai falar conosco através da sua palavra. Você tem meditado na palavra? Você tem separado um tempo para meditar na palavra? Um capítulo, um versículo, um provérbios, um salmos, uma passagem das Escrituras? Aqui Daniel fala para nós, fala para que nós possamos entender que ele compreendeu para que ele pudesse desenvolver o que Deus separou para a vida dele, o propósito para o qual ele foi colocado, ele conseguiu compreender através das Escrituras. Quando ele leu a palavra, veio a revelação. Mas quantas vezes você já leu e você diz que não entendeu? Mas Deus está falando e Ele pede para nós tirar toda a trava, toda a cera dos nossos ouvidos para que nós possamos entender, ouvir, discernir, compreender a voz de Deus. Assim como Daniel, ele compreendeu pela leitura da palavra. E assim, quando nós meditamos na palavra, porque em Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala para nós meditar dia e noite na palavra. Meditar dia e noite é separar um tempo, é colocar a sua vida, é pedir para Deus falar com você. E hoje, graças a Deus, Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra do Pai. E ele disse para que hoje nós não andássemos sós. Ele enviou o Espírito Santo para nos auxiliar, para estar conosco, para nós fazer com que a nossa vida ela tenha sentido, ela tenha um alvo que é Cristo. Então a palavra de Deus, quando nós lemos, ela vai alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, com o que Ele tem preparado para todos nós. A Bíblia é a palavra escrita. A Bíblia é a palavra escrita. Quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, quando você obedece o que a palavra está direcionando para a sua vida, para aquele momento específico que você está passando, Deus vai trazer uma revelação nova. Por mais que você leia aquela passagem 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, Deus, cada vez que você lê, peça para o Espírito Santo trazer revelação. Qual o sentido? Para aquele momento específico, você vai pedir direção e o Espírito Santo vai mostrar. Assim como Daniel, ele tinha esse desafio, esse propósito. E ele orava, ele clamava, ele sempre meditava na palavra, porque dali saía o que ele precisava. Da palavra do Senhor é colocado para nós aquilo que o nosso coração, a nossa vida, tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus, ela tem o começo, o meio e o fim. Amém? Então, em cada passagem, cada leitura, separe um tempo, medite, você, a sua família, você ou o seu grupo, um colega seu, alguém para você compartilhar, para você estudar junto. Isso é muito importante. Por quê? Porque durante essa leitura
que nós fizemos da palavra, sempre vai ter novas revelações, novos significados. E muitas vezes são situações que você já leu aquela passagem, mas o Espírito Santo vai conduzir você numa nova percepção, um novo sentido que Deus está dando para aquele momento específico, ou para você, ou para alguém que você está orando. Então, peça para o Senhor revelação e Ele vai estar colocando para você. Mas isso parte de nós, dar essa permissão para que, através da palavra, dos ensinamentos, nós podemos captar aquilo que a palavra de Deus está colocando, aquele ensinamento para aquele momento específico, sobre aquela forma como Deus quer falar conosco. Assim como Ele pode falar nesse momento, amanhã vai ter outra revelação, vai ter outro insight que a palavra de Deus vai estar dando, o Espírito Santo vai estar ajudando. Por quê? Porque você está meditando, você está experimentando, que cada vez mais que nós meditamos na palavra, mais paz nós teremos. E é maravilhoso, é tão real, é tão maravilhoso o que você vai, essas experiências, essas surpresas que você vai ter quando você está meditando na palavra, quando você está ali colocando o seu coração, colocando aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, e você vai ser surpreendido com as maravilhas do Senhor. É como se fosse uma luz aonde está escuro. Ali, quando você aciona a tomada, aciona o ponto que vai dar a entrada da luz, assim é a palavra na nossa vida. Quanto mais nós meditar na palavra, mais luz nós teremos, mais sabedoria, mais paz, mais oportunidade que nós temos de avançar, de termos maturidade. É como se fosse uma luz acendendo, aonde pode estar meio obscuro, a palavra de Deus vai trazer luz. Aonde há tristeza, ela vai trazer alegria. Aonde há conflito, ela vai trazer paz. Então, medita na palavra. Não desperdice o tempo. Separe um tempo, invista na palavra, invista no reino do Senhor. E você vai ter uma colheita extraordinária. Deus, Ele é poderoso. A voz de Deus. Não esqueça como nós meditamos nos Salmos 29:4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. E ela é inconfundível. Você não vai se confundir. Ela vai trazer paz. Vai trazer graça, favor. Vai trazer coisas boas, do bem. Essa é a certeza que nós temos. Essa voz poderosa. Assim como nós falamos, o próprio Adão e Eva, quando na viração do dia eles tinham essa forma de estar próximo a Deus, ouvindo a voz do Senhor, para que você não confunda, para que você tenha esse discernimento de ouvir aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a sua vida, para a sua família. Amém? Então, qual a forma como nós podemos descobrir a vontade de Deus ou experimentar a vontade que é boa, perfeita e agradável? É ouvindo a voz de Deus. Ouvindo, meditando na palavra, compreendendo o que a palavra de Deus nos fala. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, tudo que a Tua palavra tem nos instruído, que está instruindo cada um, que está meditando, que está assumindo esse compromisso de meditar na palavra todos os dias, Pai. Separar um tempo, assim como Daniel, ele compreendeu o propósito através da leitura das Escrituras, da Tua palavra. Ele compreendeu e assim Deus está revelando para cada um que agora está orando, clamando, Deus, para essa compreensão da Tua palavra, trazendo, Senhor, a Tua voz seja audível, a forma como o Senhor usa, Deus, tantas
formas o Senhor pode usar de maneiras diferentes. Eis-nos aqui, fala conosco, fala com cada um, dando graça, dando força, dando disposição, dando sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Amém e amém.